Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade aos trabalhos, convidamos a coordenadora de Fiscalização Integrada de Atos de Pessoal, Ana Paula Gonçalves Correia Maia, para apresentar o cadastro de agentes públicos do Estado e dos municípios de Minas Gerais, CAP-MG. Graduada em Administração de Empresas pela PUC Minas, é especialista em análise de dados aplicados ao controle externo e em direito público, constitucional e administrativo e controle externo. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria dizer da alegria de estar aqui presente hoje nessa retomada, dos eventos presenciais. É o segundo evento que a gente está fazendo aqui nessa cidade. Dizer também do meu privilégio de ter trabalhado com o conselheiro Simão P. Toledo, que deu o nome a esse prédio aqui, muito bacana. Ele realmente foi uma pessoa muito interessante no tribunal, porque era uma pessoa muito querida e muito humana, Então trabalhar com uma pessoa assim realmente é bem agradável. Me foi dada a árdua missão de falar depois do almoço, Árdua não pelo fato de falar, mas pelo fato de tentar mantê-los acordados, depois do almoço. É difícil, eu sei que dá um sono danado, mas o assunto eu prometo que vai ser interessante, porque é um assunto que está mais próximo da realidade de cada um de vocês, que nós vamos falar um pouquinho sobre remuneração de agentes políticos, agentes públicos, na verdade. E eu vou tentar fazer essa apresentação de uma forma assim, mais tranquila, assim, menos técnica possível, para não também cansá-los muito. Seguindo o script que foi passado, a gente teria que falar, o objetivo aqui, então, é empoderar os controles internos com ferramentas, para que o trabalho de vocês possa ser feito de uma forma mais assertiva. E lá no tribunal, como vocês já viram na parte da manhã, a gente tem uma série de ferramentas que transformam os dados e as informações coletadas nos diversos sistemas da casa em conhecimento que pode, inclusive, auxiliá-los na tomada de decisão. Não sei se vocês sabem, mas uma pessoa sem dados é uma pessoa de opinião apenas. E opinião, cada um tem a sua. Então, discutir opinião é uma coisa muito difícil. Mas você argumentar com dados, a sua posição fica muito mais assertiva quando você vai para essa linha. E o CAP-MG, nós vamos falar também assim, para que ele foi criado, para que ele serve, quais são os benefícios, os resultados. Ele é mais um dos sistemas da casa, ele vem por meio de um módulo do SICOM, que é o módulo folha de pagamento, e a partir desse módulo é constituído um cadastro, que a gente chamou de cadastro de agentes públicos do Estado de Minas Gerais. Esse cadastro foi criado em 2016, mas ele tem informações históricas, no caso dos municípios, a partir de 2013, e no caso do Estado, a partir de 2015. Então, diferente dos outros módulos do SICOM, o Estado de Minas Gerais, suas fundações, autarquias e empresas públicas também encaminham os dados via SICOM, via módulo de pagamento. Então, para que o CAP-MG foi criado? É um cadastro, como eu falei, gerido pelo Tribunal de Contas, com informações sobre a folha de pagamento dos agentes políticos, então tem prefeitos, vereadores, secretários, dos servidores civis e militares, dos ocupantes de cargos públicos efetivos e comissionados, dos detentores de função pública, dos empregados públicos, dos servidores temporários dos municípios e do Estado de Minas Gerais. Ou seja, todo mundo que recebe remuneração do Estado ou dos municípios está dentro desse cadastro. Ele é muito fácil de ser acessado e tem informações bastante interessantes lá. O objetivo dele é promover o acompanhamento dos atos de gestão da folha de pagamento, de forma eficiente, eficaz e efetiva, com intensificação e utilização de tecnologia da informação, para maximizar a abrangência, a qualidade, a tempestividade das ações de controle, bem como criar um canal de transparência na aplicação dos recursos públicos, fomentando o controle social. Bom, então aqui nós vimos vários aspectos. Primeiro, tempestividade. Os atos são enviados mensalmente para o Tribunal de Contas. Então, se o município está adimplente, a gente tem a informação lá.
assertivo e de qualidade. A qualidade é um termo que foi falado aqui, né? Isso depende muito do grau de informação que a ponta está nos passando. Então, se ele de fato está refletindo e deve refletir a folha de pagamento do município, as informações que estarão lá também estarão de qualidade. O que a gente vê é que nem sempre isso acontece, né? Já teve caso, por exemplo, de uma empresa contratada, e aí muito cuidado com essas empresas contratadas, que em vez de caminhar os dados de um município, encaminhou de outro, como se aqueles servidores fossem daquele município. E a gente só pegou essa informação, a gente descobriu isso num trabalho de fiscalização que a gente fez, e eu vou falar mais para frente como é que a gente trabalha essas informações. Bom, primeiro eu vou explicar. Alguém aqui já acessou o cadastro? Só para me ter uma ideia, assim. 4 pessoas. Pois é, ele é muito simples, tá, gente? Ele está lá na página do Tribunal de Contas, né? No portal do Tribunal. Você pode acessar de 2 formas. Se vocês tiverem uma senha já previamente cadastrada pelo gestor do município, via SGI, você vai acessá-lo como jurisdicionado. Se você não tem acesso, eu não tenho acesso, eu sou um cidadão que eu quero simplesmente acompanhar a remuneração dos servidores do meu município. Aliás, eu quero acompanhar só a remuneração dos prefeitos e vereadores. É possível, tem lá. E a gente, às vezes, esses dados não são publicados no site de transparência, mas deveriam ser, principalmente os deles, né? Então, quando você acessa, você escolhe lá os sistemas disponíveis na casa. Então, a gente tem o KPMG. A diferença de um acesso para outro é que, no caso do jurisdicionado, ele vai pedir a senha, né, o login, o CPF e a senha, e no jurisdicionado ele não precisa colocar nada, ele não precisa nem informar quem é a pessoa que está logando o sistema. Ele só, né, coloca o captcha lá, para dizer que ele não é um robô, e ele segue em frente. E o que a gente tem nesse cadastro? Antes de falar do cadastro propriamente dito, para os gestores, né, é muito interessante essa cartilha que nós disponibilizamos no início desse ano. O objetivo dela é explicar alguns campos. A gente viu que estava tendo muito preenchimento incorreto em algumas questões, e aí a gente resolveu trabalhar alguns conceitos, algumas questões que estavam gerando uma dúvida maior, e aí a gente trouxe para esse cadastro para que eles pudessem ser mais discutidos e esclarecidos. Bom, então, vamos imaginar que eu sou um cidadão, né? Eu estou entrando com os dados aqui, eu quero pesquisar os dados do meu município. A primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar um ano e um mês. Porque senão, se eu deixar esses 2 campos abertos, a pesquisa vai demorar muito e vai demorar para trazer o resultado, vocês vão ficar cansados com relação a isso. Selecionei o ano e o mês e eu não sei o nome ou não tenho o CPF da pessoa que eu quero pesquisar. Então, eu vou pesquisar de todo mundo. Ok. Seleciono lá o município, o órgão, né? Porque aí, se for, por exemplo, Prefeitura de Pouso Alegre, aí tem lá Câmara de Pouso Alegre, a Prefeitura, se ela tiver um órgão, por exemplo, de saneamento de água, está separado, o Instituto de Previdência está separado, eu seleciono qual é o órgão que eu quero pesquisar e dou um Enter. E aí me sai, né, todo o resultado que tem no sistema. Aqui já tem, aí tem algumas as informações que tem no sistema, né? Informações de cargo, data de ingresso. A diferença do acesso do jurisdicionado para o cidadão é que, no caso do cidadão, ele tem uma informação detalhada da remuneração. Então, no caso do controle interno, é interessante ele ver todas as parcelas que compõem aquela remuneração. E lembrando, né, gente, da importância da remuneração da folha de pagamento no contexto das contas públicas, né? Normalmente, o gasto com o pessoal é em torno de quase 50%. Então, é uma despesa muito alta, que merece, sim, a atenção dos controles internos, porque qualquer coisa ali afeta muita gente, né? Então, se tiver um cálculo errado ali, esse cálculo, essa despesa é uma despesa de caráter continuado, né? E ela normalmente acontece durante muitos anos. Então, se um cálculo de uma gratificação adicional for feito, e isso acontece para todo mundo, uma interpretação errada, por exemplo, isso vai gerar essa despesa durante vários anos,
Isso vai impactar de uma forma bem significativa na folha de pagamento. Então, a gente tem informações sobre o cargo da pessoa, a data de ingresso e a remuneração, basicamente. É toda a informação que tem na folha? Não. Ali a gente está disponibilizando algumas informações que a gente entendeu que seria interessante, tanto para o cidadão quanto para o controle interno, de acessarem. Agora, o layout tem um volume de informação muito maior que a gente utiliza para poder fazer as análises. Então, é essa diferença do que é enviado para o que é disponibilizado. E aqui são alguns lembretes, né, para os controladores internos, né? Então, como eu falei, ele foi criado em 2015 para receber informações de pagamentos de agentes públicos, né, efetivos comissionados. A remessa dos dados ela é mensal, já falei isso aqui, segundo o layout disponibilizado no portal, devendo ser enviado até o último dia do mês subsequente ao mês da remessa, e compete ao gestor do órgão ou da entidade o envio dos dados. Para isso, ele precisa estar previamente cadastrado nesse sistema que é o SGI, aqui que eu falei. Diferente dos outros módulos do SICOM, ele permite apenas uma substituição dos dados entre os dias 8 e 17. Então, enquanto lá no SICOM, o jurisdicionado vai mandando, e aí deu uma série de mensagens de erro, aí ele volta com o dado, ele conserta aqueles erros, ele meio que vai fazendo uma contabilidade online até conseguir fechar aquela remessa, e aí vai enviando. Então, às vezes uma remessa no SICOM, ela pode ter 30 remessas, no caso dos módulos, né, de balancete, por exemplo. Já no FISCAP, essa remessa, ele pode até, lógico, ele pode remeter várias vezes, mas a substituição é uma só. As inconsistências verificadas nas informações transmitidas, a ausência de remessa de dados, o seu envio fora do prazo ou substituições fraudulentas de informação poderão ensejar a aplicação de sanções previstas na Lei Complementar Estadual 102, bem como o registro do órgão na matriz de risco do tribunal. Então, se a gente está verificando e a gente faz algumas inconsistências, que aqueles dados não estão fidedignos, né, à folha de pagamento, a gente pode, inclusive, colocar esses órgãos na matriz de risco e serem previamente selecionados para uma auditoria mais específica. E o responsável pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade, dela dará ciência ao tribunal sob pena de responsabilização solidária, né, que é o que os meninos falaram hoje de manhã. Só para a gente ter uma noção aqui do volume, né, de informações que circulam no KPMG, né? Lá a gente tem também informações de consórcios da área de saúde, dos órgãos estaduais e municipais, né? Esse aqui é o volume de recursos que são gastos com a remuneração dos servidores, né? A gente tem uma remessa, isso aqui é uma remessa mensal, ela tem em média 1.422.000 vínculos informados, né? Então, assim, o volume de informação é muito grande. Bom, e aí o que a gente faz com esses dados, né? A gente trabalha com eles de várias formas. A primeira delas é utilizando esses dados para fazer o acompanhamento. É claro que não dá para acompanhar tudo, né? Como vocês, a gente também tem que selecionar o que a gente vai fiscalizar. E uma das metodologias que a gente utiliza para fiscalizar são as malhas eletrônicas ou trilhas de fiscalização. A malha, certamente vocês já ouviram falar, pelo menos de uma malha muito importante, que é a malha da Receita Federal. Né? Todo ano a gente envia os dados para a Receita, ele vai lá, consiste em algumas informações, é claro que ele também não olha tudo, né? Mas a cada ano que passa, eles estão aprimorando os controles e tendo mais acesso a vários bancos de dados. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você é servidor público e resolveu dar aula em um determinado ano, mas deu umas aulas picadinhas lá e recebeu aquela remuneração do órgão que você prestou as aulas, né? E aí, o que você fez? Na hora de fazer a declaração de imposto de renda, você esqueceu de declarar aquela fonte de renda. Isso é uma coisa que você cai na malha, assim, com certeza absoluta. Esquecer fonte de renda é um assunto que dificilmente passa desapercebido pela Receita Federal. E aí você tem que retificar o dado,
né? E aí, nesse caso, o imposto de renda ele vai para uma segunda checagem, onde aí sim passa-se uma fiscalização um pouco maior desses dados, e aí às vezes descobre outras coisas que às vezes você fez errado ou que você realmente deixou de informar. A mesma coisa acontece aqui. Então, essa malha é uma rede. Eu vou lá, eu falo assim, olha, eu quero pegar uma determinada situação. Eu escrevo a situação, eu faço isso em linguagem computacional e jogo aquela rede tentando pegar essas informações nos bancos de dados que a gente tem. Eu posso usar um banco de dados só, ou posso usar vários bancos de dados fazendo cruzamento. A Receita hoje utiliza vários bancos, inclusive os nossos bancos também. Então, por exemplo, a gente fornece informação para órgãos federais com relação à remuneração. Então, se você não informou, às vezes, através de um outro banco que eles têm acesso, eles vão conseguir essas informações. E ali, né, nesses resultados da malha, a gente tem inconsistências. A gente também faz auditorias de forma eletrônica, né, nesses dados. Então, vamos imaginar que chegou uma denúncia, por exemplo, de um município que está pagando alguma forma, algum adicional de gratificação de uma forma incorreta. Como a gente tem informação mês a mês, a gente sabe exatamente quem está ganhando o quê. Então, a gente vai lá, extrai essas informações. É claro que quem trabalha com dado sabe que o dado não faz prova material. Então, eu preciso, como são dados declaratórios, em algum momento eu vou precisar colher a prova. E aí o técnico pode ir no município para poder pegar essas informações que ele precisa para constituir prova, ou ele pode também solicitar que vocês enviem alguns dados, né? Algumas folhas de pagamento, aliás, a folha, pode pedir a ficha financeira, pode pedir a pasta funcional, xerox de algum servidor, alguma coisa, e aí com base nisso ele vai fazer a análise desses dados. Mas o mais comum da gente trabalhar, como o volume de informação é muito grande, é com relação mesmo às malhas de fiscalização. E aí a gente tem desenvolvido, nesses últimos anos, uma série de malhas de fiscalização, cada um com um assunto. Eu vou mostrar, a primeira que eu vou mostrar aqui é a malha que a gente chamou de, ela é a malha de acumulação, né? Ela foi feita no final de 2017, ela teve uma repercussão muito grande. Foi o primeiro resultado de malha que a gente trabalhou com os dados do KPMG. Então, nesse momento aqui, a gente teve o que a gente chama na área de informática de falso positivo. O que seria isso? Como os dados são declaratórios, e naquela época o pessoal queria mandar o dado e às vezes ficar livre daquele compromisso, algumas prefeituras pegaram e mandaram o dado de qualquer jeito, sem ter muito cuidado para que esse dado refletisse de fato a informação que estava ali na folha. Então, vou dar um exemplo. Teve um município que colocou para todos os professores dele que eles eram de dedicação exclusiva, código 99. E aí o que aconteceu? Quando eu vou lá no sistema e eu escrevo, né, os códigos de acumulação e falo que se um dos cargos for de dedicação exclusiva, ele não pode acumular. E aí o que aconteceu? Todos os servidores daquele município caíram na malha de acumulação. A acumulação está errada? Não. Se ele não é de dedicação exclusiva, 2 cargos de professor está dentro das possibilidades do artigo 37, então não teria problema. O problema foi que ele informou errado. E às vezes a gente até percebeu que era um erro, porque como a gente viu que todo mundo estava com 99, a gente viu, bateu o olho, a gente viu que aquilo era um erro. Mas, como o Sandro falou hoje de manhã, a gente não pode alterar esse dado. E aí o que aconteceu? Eles todos foram para a malha de acumulação e foram notificados que essas acumulações estavam incorretas. E às vezes a pessoa que recebe essa informação, ela não entende muito bem. Ela fala, Ana Paula, mas olha aqui, os 2 cargos são de professores, ele não pode acumular? Está lá no artigo 37, fala que 2 cargos de professor pode, não sei o que e tal. Realmente pode, só que na hora que você vai ver, né, o conteúdo das informações, ele colocou lá que esse cargo era de dedicação exclusiva. Ou então ele errou no requisito do cargo. Em vez de falar que era cargo de professor, porque são vários campos que a gente olha. A gente não olha só um campo. Ele usou lá o requisito que ele é nível superior. Então, se ele é nível superior, algumas situações ele pode, outras não. Então, dependendo do que o outro cargo foi informado, ou então tem muito município que joga no outro. Se jogar no outros,
corre o risco mesmo de cair na malha, porque outros é uma situação assim, a gente tipificou todas as situações. O que a gente achou que pudesse ser a exceção da exceção, criou-se o campo outros. Só que aí vai algumas pessoas e coloca todo mundo no outros. E aí, quando não explicou o que é o outros, vai cair nesse resultado. Então, essa malha, ela a princípio, né, ela teve um volume muito grande de inconsistências, não, de acumulações, de achados, vamos dizer assim. Nem todos esses achados se confirmaram com o tempo, a gente viu que alguns realmente se tratavam de um erro de preenchimento, mas no mínimo foi bom porque o município corrigiu aquele erro de preenchimento. Porque ninguém quer cair numa malha, né, gente? O volume de recursos eu coloquei aqui e esse trabalho ele gerou tanto impacto, não só no tribunal, como na sociedade de um modo geral, que inclusive saiu em várias notícias de jornais, mídia, jornais impressos, mídias eletrônicas no estado e até mesmo em nível nacional. Vou pedir para passar um vídeo mostrando esse resultado rapidinho aqui para a gente. Essa notícia é de 2018, se não me engano. Então, alguns podem até já ter visto essa notícia saindo aí na televisão. Olha o que está acontecendo em Minas. Mais de 102 mil servidores públicos estão sendo investigados por acúmulo ilegal de cargos. Um levantamento inédito do Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidades em várias prefeituras da região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos ver na reportagem do Magno Dantas e do Fernando Zuba. Secretaria Municipal de Saúde de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Nosso produtor procura pela médica Lúcia Maria Alves da Rocha Coelho. Ela não está no trabalho. Eu não sei se tem dia certo para ela vir. Ela não tem dia certo para vir. Na secretaria que ela é. Médica reguladora chefe. Seguimos para Vespasiano, onde, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, a doutora Maria Lúcia também trabalha na Secretaria de Saúde. Ela veio e já foi embora? Ela veio, assinou e foi embora? Não entendi. Ela vem, assina e vai embora. A médica também é funcionária da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves e também não foi encontrada lá. Segunda ou quinta. Ou quinta. Mas vem rápido. Fica aqui poucos minutos e vai embora. Poucos minutos e vai embora? Não tem um horário específico. Maria Lúcia Alves é médica concursada da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Ao todo, a médica, que é aposentada, ganha cerca de R$50 mil por mês e acumula 6 cargos públicos. A carga horária que ela deveria cumprir, 108 horas semanais. Se ela trabalhasse de segunda a sexta, daria 21 horas e 6 minutos de trabalho por dia. Assim como ela, o urologista Arley Vale Soares também possui vários empregos. São 5 vínculos empregatícios com órgãos públicos, que somam 96 horas semanais. Nosso produtor tentou encontrá-lo no Centro Especializado de Consultas Iria Diniz, em Contagem. A médica Lúcia Maria Alves da Rocha não foi localizada. Por telefone, Arley Vale Soares negou que tem acúmulo irregular de cargos. Não tenho 5 currículos trabalhistas, eu tenho um concurso público. O senhor tem um concurso público só que seria na Prefeitura de Contagem e as outras 4, pelo que eu entendi, seriam serviços temporários. Não, não, 4. Trabalho 4, eu tenho um particular e peço em Sabará serviço de exame médico, contratado para fazer exame médico diante de uma seleção pública. Pela Constituição Federal, só professores e profissionais de saúde podem ter 2 cargos públicos remunerados, desde que haja compatibilidade de horários. Pela primeira vez, o Tribunal de Contas fez um levantamento sobre o acúmulo irregular de cargos. Pode tirar agora, estudo obtido com exclusividade. Só para vocês terem uma ideia, gente, então, lembrando, um total de 1 milhão. Acumulação é de cargo, emprego ou função. Então, assim, no caso lá do médico, né, ele tinha um emprego, ele era concursado em um lugar e tinha empregos temporários no outro. Não interessa. Então, vale para todo mundo essa regra. E aqui nós só pegamos acumulações de cargos e empregos públicos. Porque se a gente olhar o privado, e é possível a gente olhar, porque, por exemplo, na RAIS é
ela tem a relação anual dos servidores da iniciativa pública e privada. Então, se eu consistir os dados da malha de acumulação com os dados da RAIS, a gente ainda vai descobrir aí pelo menos aí mais 1 ou 2 cargos desses. Geralmente isso acontece muito com médico, né? Que tem empresas ou que trabalham em hospitais particulares e que também acumulam. E aí vocês acham que eles não vão trabalhar onde? No público, né, gente? Porque no privado eu tenho certeza que ele cumpre a carga horária. Porque se ele não cumprir, ele provavelmente vai ser mandado embora. Mas no público, a gente acaba, né, deixando para lá, ele é médico, aí ele faz a hora que ele quer, ele vem o dia que ele quer, e aí fica essa situação. E aí o que acontece? Falta médico lá no posto de saúde. Né? O serviço que deveria ser prestado com qualidade acaba não sendo por conta de alguns maus servidores públicos, né? Que a gente não quer que isso aconteça também. Nesse caso dessa médica, ela tinha 7 cargos, gente, isso é coisa demais da conta. Ela era aposentada e tinha mais 6. Né? Então, como ela, a que a gente achou aqui, por exemplo, então foram 3 servidores com 7 vínculos, 2 com 6, 20 com 5, 4 com 143 com 4 vínculos, né? E 1.824 com 3 vínculos, quando na verdade só poderia ter 2 vínculos no máximo. E aí, uma ação decorrente dessa malha, o volume de dados era tão grande que a gente teve que, inclusive, mudar a nossa forma de trabalhar. A gente não poderia instaurar, por exemplo, 100.000 processos para averiguar essa situação. Então, o que a gente fez? A gente criou um módulo de acompanhamento, que a gente chamou de módulo de acompanhamento de indícios de irregularidades, onde a gente coloca aquelas informações de acumulação lá e manda para os órgãos, os jurisdicionados, para que eles esclareçam aquela situação. Então, quem vai tomar o procedimento de apurar se realmente aquela acumulação foi verdadeira ou não, se ela é lícita ou não, são os órgãos daquele município. Então, eles vão instaurar procedimentos administrativos, eles vão ter que, se for o caso, demitir servidores, eles é que vão prestar todos os esclarecimentos dentro desse módulo de acompanhamento. E aí, aqui é como aparece, né, para os jurisdicionados, né? Então tem a informação do vínculo, e aí essas respostas, elas não poderiam ser respostas aleatórias, a gente entendeu que teria que ser parametrizado. Então ele vai lá e fala assim, olha, o indício de irregularidade decorre de um erro de preenchimento. Aí ele vai lá e esclarece, que tipo de erro? Nós colocamos aqui que todos os professores estavam com a carga horária de dedicação exclusiva, quando na verdade eles eram de 20 horas aula. Aí a gente, no mês seguinte, a gente envia os dados de forma correta para que a gente possa verificar se aquilo também foi consertado. Né? Muitos processos foram instaurados, a gente tem notícia, né, de que muitos servidores perderam os cargos, outros estão respondendo, inclusive, administrativamente por esses recebimentos indevidos, né, porque, pelo Ministério Público, que também está acompanhando essa malha. Lá, nesse módulo, a gente tem um documento que chama Perguntas Frequentes, para poder explicar melhor como é que é o funcionamento desse módulo. Hoje ainda não temos, dentro do módulo, uma versão para o controle interno. Ela está sendo construída porque até foi uma demanda inicial da CGE, que entendeu que eles deveriam participar desse processo, porque caso, né, o órgão onde aquele vínculo estava acontecendo não tomasse uma atitude, a CGE ela ia tomar as atitudes cabíveis no caso, e aí ela pediu uma senha de acesso. E a gente fez essa senha, eles estão acompanhando, e a gente entendeu que, como no mesmo caso dos municípios, os controles internos também deveriam ter essa senha. Ela está sendo atualizada para serem disponibilizados, então eu acredito que nas próximas malhas vocês terão também esse acesso e poderão acompanhar. Vocês não vão poder responder, que é diferente, mas vocês vão poder ver quais são as medidas que estão sendo tomadas. Outra malha que a gente fez, que a gente chama aqui malha CISOB, né? A gente perguntou assim, olha, tem servidor ativo ou inativo, ou pensionista, que está recebendo benefício após, ou remuneração, né, após o óbito? E aí a gente vai, aqui nesse caso a gente cruza 2 bancos de dados, o dado
do CISOB, que é um cadastro nacional de óbitos, e as informações do KPMG. E ali, se a gente identificar pagamentos, a regra é depois de 3 meses, para servidores que tenham falecido, a gente também comunica aos órgãos. Tem falso positivo? Tem. Por quê? Porque lá no CISOB a gente viu que às vezes era um pouco comum, em vez da pessoa declarar o CPF da pessoa que faleceu, ela declara o dela. Então, e ela é servidora pública. Se ela fizer isso, vai ter muita dor de cabeça. Ela vai ter que depois ir no cartório, no INSS faz isso também. Suspende o benefício, o tribunal não suspende o benefício, mas a gente comunica ao órgão, o órgão suspende o benefício, a pessoa vai ter que ir lá no cartório, resolver a situação, retificar essa certidão, apresentar na prefeitura para que isso seja regularizado. Então, assim, é muito trabalho, então por isso vocês têm que ter muito cuidado, quem é servidor, para não declarar incorretamente. E dado, gente, não tem dado ruim, não. Todo sistema tem as suas peculiaridades, as suas fragilidades. O que a gente tem que fazer é tentar melhorar essas informações para que elas cheguem da melhor forma possível e mais assertivas, né? Porque se a gente pensar que, mas esse dado aqui é ruim, então eu não vou usar, então você não usa nada, você não trabalha com dado. Mas, por outro lado, a experiência tem mostrado para a gente que tem muita coisa que a gente pega que se confirma, sim, quando a gente vai apurar os resultados. Né? Então, aqui é só alguns dados com relação à malha inadimplência. Essa aqui é para a gente, cruzou dados do FISCAP, que é um outro sistema do Tribunal de Contas, que recebe as aposentadorias, reformas e pensões, e aí a gente cruzou com os dados da Folha. E a pergunta é, os processos de aposentadoria, que estão, aliás, as aposentadorias e pensões que estão sendo pagas no KPMG, foram enviadas pelo FISCAP? Se não foram, deveriam ter sido. E aí a gente caiu na malha de novo. E aí a gente, mais uma vez, a gente manda pelo módulo acompanhamento e notifica dessas irregularidades. Uma outra fiscalização, a fiscalização conjunta entre os órgãos de controle. Essa aqui também é uma malha de acumulação, mas a diferença dela para a outra malha nossa que nós rodamos é que essa aqui ela é mais abrangente. Na nossa, a gente só trabalhava com dados do Estado de Minas Gerais. Aqui não. Como é uma fiscalização conjunta, todos os tribunais de contas enviam os dados para o TCU e aí ele processa as informações e devolve para a gente. E aí ele fala, olha, tem uma professora aí em Minas Gerais que tem 2 cargos aqui em São Paulo, então ela está acumulando 3 cargos. Para a gente ela estava bonitinha, mostrava só 1. E como a gente tem muitos municípios limítrofes, né, com esses estados, São Paulo, Rio, Espírito Santo, isso é comum acontecer. Então elas trabalham, é lógico que às vezes a gente vê algumas coisas assim meio loucas, né, tipo assim, uma professora em Minas e lá no Rio Grande do Norte, só se ela for mágica para conseguir trabalhar nesses 2 lugares, né? Mas acontece de cair esse tipo de resultado e a gente tem que também averiguar isso aí. Com relação a dados, e eu lá no tribunal, eu trabalho no Suricato e a gente consome muitos os dados dos sistemas do tribunal e fora dele. Então, assim, a nossa preocupação é trabalhar muito com essa questão da qualidade para que esses dados também possam ir melhorando com o passar dos anos, né? Porque se a gente não atuar nisso, a gente sabe que as pessoas acabam deixando isso no esquecimento, né? E isso acaba ficando uma situação de conforto. Então a gente resolveu criar, agora vai começar a partir do ano que vem, umas mensagens que a gente está chamando de mensagem de advertência. Essa mensagem, ela não impede o envio dos dados, mas ela vai dizer o seguinte, olha, aquela informação, ela tem alguma coisa estranha nela. Então, por exemplo, se tiver lá 90% de servidores informados como servidores temporários, a gente sabe que isso não é, né, sai um pouco da regra. Aí a gente comunica, eu não vou dizer os parâmetros que a gente fez, mas a gente manda a mensagem de advertência para que vocês verifiquem se aquilo lá está preenchido corretamente mesmo. Mas a gente está certa essa informação. Tudo bem, vocês podem, a gente não vai mandar substituir o dado, mas a gente pode depois fazer um olhar mais cuidadoso com essas informações. Então, a diferença da mensagem de advertência para o erro, né? Porque o erro normalmente ele impede o envio. A mensagem não. Ela é mais branda, ela não invalida a remessa,
né? E ela é disponibilizada, e ela não é disponibilizada no portal do SICOM. Fizemos alguns trabalhos também com relação ao Covid, né? Então vocês viram aí que tiveram vários auxílios emergenciais, né? Que eu citei 2 aqui. O primeiro foi o auxílio emergencial do governo federal, né? Esse foi um trabalho conjunto com a Controladoria Geral da União. A gente encaminhou os dados e um dos requisitos para que a pessoa recebesse o benefício do auxílio emergencial era não ter vínculo de trabalho. Então, como a gente tem os vínculos públicos, o privado, a Controladoria Geral já tinha acesso à RAIS, mas o público do nosso estado ela não tinha. E aí uma série de pessoas, gente, caiu delegado, caiu aposentado, caiu um monte de servidor público, caiu nessa malha. Então, assim, tiveram que responder com relação a essa questão. Teve também um outro da Lei Aldir Blanc, né, para garantir uma renda emergencial para profissionais do setor da cultura. Mesma coisa, também não podiam ter vínculo empregatícios. E esse aí a gente conseguiu barrar, na verdade, antes de conceder o benefício, porque como foi um trabalho em conjunto com a CGE, então todas as pessoas que pleiteavam o benefício, e aí tinha uma série de regras para poder fazer isso, eles encaminhavam as informações para a gente fazia a verificação no nosso cadastro, se tinha vínculo de emprego a gente já comunicava e a pessoa não conseguia nem receber. No auxílio emergencial, muita gente recebeu a primeira e a segunda parcela, e esses tiveram que devolver. Outros, aí agora nesse ano, por exemplo, nem recebem mais, porque como a gente está mandando os dados mensalmente para o TCU, eles nem estão recebendo mais. E é isso, gente, assim, só uma ideia geral, né, do que a gente faz com esses dados que vocês enviam, né? O controle interno também pode utilizar desses vídeos para poder fazer algumas consistências, algumas análises. Eu espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para melhorar, né, a qualidade do serviço de vocês. Temos uma pergunta ali, pode falar? Doutora, eu gostaria de saber a respeito do teto remuneratório. Nós sabemos que no município o teto que o servidor pode receber é o salário do prefeito, exceto o procurador do município, que o teto é do desembargador de estado. Então, naquele determinado mês, o servidor teria direito a ganhar, por exemplo, 25 mil. Se o salário do prefeito é 20 mil, ele vai receber 20 mil. Esses 5 a mais fica retido como fundo, uma poupança, para ele receber posteriormente? Quem dera, não. Fica retido mesmo. Ele tem uma parcela, dentro das rubricas lá tem uma parcela chamada bate-teto, né? Então você tem aquele valor, fica retido e ele nunca vai receber aquele valor. Agora, só que a gente tem que perceber que dentro da remuneração, ela é composta por uma série de parcelas. Então, se forem parcelas remuneratórias, ele não pode receber. Mas vamos imaginar, por exemplo, que ele tirou umas férias ou uma parcela indenizatória. Aí ele recebe. Entendeu? Então, depende da natureza da parcela na aplicação desse teto. O teto é aplicável a todo mundo, mas dependendo da natureza, excepcionalmente, e aí isso vai acontecer em um mês só também. Então, por exemplo, um mês a gente tem até uma malha para teto, a gente ainda não rodou ela ainda, porque a gente sabe também que vai ter muito problema com ela, mas a gente tem essa perspectiva já de rodar assim. E então tem assim, às vezes o retrato da malha é feito num mês. Então, por exemplo, quando eu falo de acumulação, eu elejo um determinado mês e tiro um retrato daquela situação e aplico as regras naquele mês. No caso do teto, eu não posso olhar só naquele mês, porque esporadicamente ele pode ter alguma receita que foi colocada ali e é só naquele mês e ela é devida. Então eu teria que fazer, aí no teto a gente faz o retrato no mês, mas aí a gente tem que depois ampliar a análise para ver se realmente está acontecendo todo mês. Nós temos médicos que fazem muitos plantões, principalmente no hospital de campanha, agora é Covid. Plantão é remuneratória. E o salário dá 100 mil, dá um salário astronômico. Ouvidoria, faz uma denúncia então, no tribunal. Isso não fica retido, ele vai perder esse valor. O certo é o órgão reter esse valor e ele nunca vai ver esse valor. E no caso dos procuradores do município, que o teto é desembargador, se em razão dos honorários de sucumbência superar também o teto do desembargador, ele também não receberá essa sucumbência. Aí teria que ver a natureza dessa rubrica, porque de cor, assim, a gente fez uma classificação, mas se você quiser que a gente analise a situação mais detalhada, faz uma
uma notificação lá na ouvidoria, você não precisa se identificar e a gente apura melhor essa questão aí. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fala alto para a gente escutar. Eu ouvi você falar que tem um controle com a RAIS, que é praticamente setor privado, mas a maioria dos municípios não tem regime próprio, são vinculados ao INSS. Só que quando o servidor se aposenta, é possível ele se aposentar, ele se aposenta pela internet, o RH do município não fica sabendo essa notícia, mas ele está acumulando. A aposentadoria vinculada ao serviço público que ele teve, ou mais o cargo público que ele continua ocupando, é correto isso? Aí depende muito da situação. No caso, a RAIS, ela não tem a ver com previdência, não. A RAIS é Relação Anual de Informações Sociais. Ou seja, enquanto eu estiver trabalhando, e aí tanto vale para iniciativa pública ou privada, a minha informação de remuneração vai constar da RAIS. A partir do momento que eu aposentei, ele ele passa a não ser mais obrigatória a informação daquela pessoa na RAIS. Então ele só lança lá a data do desligamento, fala que foi por motivo de aposentadoria, cessou a informação com a RAIS. E aí, agora vem a questão da Previdência. A Previdência, nós temos dois regimes de Previdência, né? O regime próprio, né, que é aquele custeado por nós, servidores, e tem a parte patronal, e temos o regime do regime geral, né? Os municípios podem optar, dependendo, tem municípios que não têm regime próprio, e aí, no caso, vão aposentar no INSS. Nesse caso, você está me contando aí, se o servidor, ele é servidor efetivo vinculado a regime geral, né? Parece que eu entendi isso. Se ele se aposenta lá no INSS, tem uma consulta na casa, se não me engano, do conselheiro Cláudio Terrão, que fala que o INSS é obrigado a comunicar à prefeitura daquela situação e fazer o ato de exoneração dele, que parece que não é permitido ele continuar trabalhando depois que ele pediu a aposentadoria no INSS. Nós já temos uma consulta na casa. Se você pesquisar assim na parte lá de jurisprudência, consulta, regime geral, ou então se você depois quiser me mandar um e-mail, eu posso tentar localizar ela e te mando, se você quiser. O portal da transparência do governo federal não disponibiliza os dados de aposentados. Não. Só disponibiliza os PPC. Eu estou falando para a questão de acumulação. Pois é, acumulação depende da situação. Então, assim, tem a situação que depende do momento em que ele entrou no serviço público, tem uma série de regras, né? Mas o fato é, se ele estava aposentado no regime, se ele é servidor público municipal e requereu a aposentadoria dele lá no INSS, daquele vínculo dele municipal, o INSS tem que comunicar à prefeitura e a prefeitura tem que fazer o ato de aposentadoria. Não é nem ato de vacância, né? Declarando aquele cargo vago em decorrência de aposentadoria. Quer perguntar? A respeito desse caso da aposentadoria, a gente fez uma auditoria do município e controle interno? Isso. Coisa boa. A gente fez uma auditoria e descobriu que o INSS não estava cumprindo com o município há 4 anos. Os aposentados. Aí na auditoria que eu peguei para fazer, identificou mais de 20 pessoas que já estavam trabalhando, ainda continuavam trabalhando na prefeitura, só que eles não comunicavam. Essa solicitação que eu fiz pelo INSS. É porque, gente, no caso do INSS, eu até assim entendo, vamos dizer, o lado dele, porque no regime geral, a pessoa quando aposenta, ela pode continuar trabalhando. Só que como a gente tem que entender que regime de previdência é uma coisa e regime de trabalho é outra. No nosso caso, de servidores públicos, no Estatuto Público fala que a aposentadoria gera vacância do cargo. Então, se é vacância, a pessoa tem que sair. E por essa razão, o INSS deveria comunicar. A gente já até, como tem essa consulta, a gente ficou sabendo que a gente comunicou a situação para o INSS, eles falaram que iam comunicar para as regionais, dando uma orientação para que realmente... Porque às vezes o município nem sabe mesmo, a pessoa vai lá no posto do INSS, requer a aposentadoria dele, continua quietinho lá no canto dele, a prefeitura nem sabe.
Então, assim, tem essa recomendação e tem essa consulta. Para agência, para regional, para agência estadual, porque a gente ficou sabendo por dentro. Não tem outra forma de você saber, né? E aí a gente pegou para fazer o peito e a gente viu situações de gente que às vezes já tinha 2 cartas, por exemplo, professor acumulando 2 cartas e aposentado com 2 ali sem ciência. Sem saber, né? Isso infelizmente acontece, sim. Mais alguma coisa? Não, né? Então é isso, gente. Eu agradeço a participação. Espero que vocês não tenham dormido, conseguiram aproveitar aí alguma coisinha. Qualquer coisa a gente, né, está à disposição. Vou ficar também aqui no evento até o final da tarde. Se alguém quiser conversar algum caso assim, mais específico, eu estaria à disposição, tá? Muito obrigada e até mais.